Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Pablo Wayne e mais uma vez eu estou aqui no canal Fellas para comentar com vocês sobre o tema ansiedade. Eu sei que é um tema que é um dos temas principais aqui do canal e é o que dá mais visualização. O objetivo aqui desse canal é comentar coisas sérias e eu decidi criar esses quadros, na verdade, criar esses podcasts focando sobre ansiedade, porque como eu já tinha comentado nos episódios anteriores, todo mundo comenta, quando você pesquisa sobre ansiedade na internet, no Google, no YouTube, por aí vai, é sempre alguém que não tem ansiedade comentando algo sobre isso. É um médico, alguém dizendo, olha, como curar da ansiedade, meu amigo. Você tem ansiedade, tá aqui, se descobrir agora que tem ansiedade, vou lhe dizendo, infelizmente, é algo que ainda não tem cura. Não tem cura, não tem como. Mas é algo que dá para você conviver e ser feliz convivendo com isso. Então aqui a gente comenta, a gente tá tentando dar a nossa experiência de vida. Eu que tenho ansiedade, Douglas que tem ansiedade, meu amigo Salomão que também tem ansiedade. Todo mundo aqui tem ansiedade. E a gente tenta repassar para vocês um método de vida que dá para, mesmo tendo ansiedade, você tentar viver de uma forma mais normal possível. Então, mais uma vez aqui eu tô trazendo aqui meu amigo Douglas. Douglas, se apresenta aí pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Douglas, o homem losco. Mentira. Bem, aqui, né, tipo, a gente tenta amenizar, a gente vai tentar amenizar o sofrimento de vocês que têm ansiedade, mas é aquele negócio, quem tem ansiedade há um bom tempo sabe, não tem cura, meu amigo, não tem cura, é aquele negócio mesmo. Vamos ficar com isso pro resto da vida. Exatamente. Então, por mais que não esteja cura, você pode conviver com isso. Tentar conviver com isso da forma mais saudável possível. E hoje, o tema de hoje que a gente vai comentar é sobre a relação da depressão com a ansiedade. Pessoas que têm depressão e adquiriram ansiedade, e também pessoas que têm ansiedade e adquiriram depressão. Como é que essa forma simbiótica da ansiedade e da depressão ele age? Como ele pode agir de alguma forma na gente, tipo, a pessoa que tem depressão vai piorar a depressão tendo ansiedade, ou a pessoa que tem ansiedade vai ter mais ansiedade tendo depressão. Aqui a gente vai comentar algo sobre isso. Eu não tenho nenhum diagnóstico de depressão, então não sei se eu tenho de verdade, tá ligado? Essas coisas assim. Tem momentos da minha vida que eu me sinto triste, sem vontade de fazer nada. Mas tem outros momentos do dia que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa e faço. Inclusive, Douglas, quando eu não faço nada, no dia, quando eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, eu fico triste. Então eu gosto de sempre, quando eu tô no dia, fazer todas as minhas atividades. Eu fico triste quando eu não consigo fazer essas atividades. Mas é a mesma coisa, só que eu não fico triste, eu fico... como é que eu posso dizer, cara? Eu fico emputecido comigo mesmo, tipo... É como se meu cérebro cobrasse de mim. Como é que você não arranjou tempo? Como é que você não arranjou tempo pra você mesmo, entende? Exatamente. Então aqui, mas tem o Douglas. O Douglas, ele tem ansiedade e tem depressão. O Douglas toma os remédios pra isso, né, Douglas? Há muitos anos, viu? Eu tô tomando essas medicações há muitos anos. A depressão, cara, depois que eu comecei o tratamento, foi mais fácil de curar, tipo, foi mais fácil, assim, de controlar do que a ansiedade. Segundo a doutora... Segundo a doutora que tava comigo na época tratando, ela falou que eu estava com depressão e a minha depressão fez o meu corpo desenvolver distúrbio de ansiedade. Mas os sintomas da ansiedade eu tava sentindo bem cedo mesmo. Como, por exemplo, eu não conseguia entrar em ônibus pra ir visitar, tipo, eu sentia, sabe esse pânico que a gente sente? Eu sentia esse pânico 3 vezes maior. E aí eu saí, porque tinha que sair do ônibus porque eu tava passando mal. E aí, inclusive, eu paguei muito caro por causa disso, porque na época meu avô, ele tava internado e ele tava em seus últimos momentos. E eu não sabia, eu ia visitar ele, só que quando eu entrava no ônibus eu sentia um pânico, e aí eu saía, ficava com falta de ar, o ar só voltava depois que eu tava
seguindo o caminho pra casa. Ainda que eu tomasse outro caminho, se eu estivesse fora de casa, eu não conseguia sair. Um amigo próximo meu, ele até achou estranho, porque ele vinha me chamar pra ir pra escola, eu não aguentava sair de casa. Eu saía de casa, ali no mercadinho, perto de casa, eu começava a sentir ruim, eu me sentia um pânico, sabe? É o pânico da ansiedade, só que era pior, tá ligado? Meu pai até achava que eu tava com síndrome do pânico, mas não era. Não era isso, era os sintomas de distúrbio de ansiedade mesmo, que eu tava tendo. Agora, sobre a depressão, cara, ela veio silenciosa. Ela veio silenciosa, impressionante, cara. Os dias parecia que, tipo, eu acordava. Isso era um dia comum meu dentro da depressão. Eu acordava, não sentia fome. Às vezes eu sentia fome, mas não sentia vontade de levantar pra pegar comida. Simples assim. Às vezes eu ficava deitado na O cama. pessoal fica sem vontade de fazer nada, né, velho? Exatamente. Ficar o dia todo só deitado. Eu dormia, cara, eu dormia. Eu acordava, Olha aí. dormia de novo, acordava, dormindo de novo. Quando eu acordava pela terceira vez, já tava de noite. Às vezes eu passava a noite sem claro. Cara, que coisa estranha, cara. A depressão, ela veio silenciosa, cara. E quando veio pra valer, cara. Às vezes eu chorava sem motivo, tá ligado? Eu ia pro meu quarto e chorava sem motivo. Eu tinha... Cara, era um pessimismo incontrolável que vinha na minha cabeça, cara. Eu aceitava que eu ia morrer. Tipo, eu vou morrer, tá ligado? Tipo, simplesmente isso, eu vou morrer, não vou chegar nem na fase adulta. Cara, como é que pode um negócio desse, cara? Tipo, vinha do nada, cara. Era uma autoaceitação que, tipo, eu vou morrer, tá ligado? Eu vou morrer, não vou chegar na fase adulta. Entende? É só aquele pensamento de derrotismo, né? Você não tem Exatamente. vontade de comer, porque você tá tão triste, que você não tem Uhum. vontade de comer, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de tomar banho, você não tem Cara, vontade de olhar nem escovar, social. às vezes nem escovar o dente, cara, pra você ter uma ideia. É, não tem vontade de assistir um filme, fazer as coisas que você gostava de fazer. Tudo fica chato, tudo parece ser monótono, tudo parece ser insuportável. A única coisa que você queria estar é dormindo. A única vontade que você tem é estar dormindo. Tudo Pô, que e de você algumas pensa em uma pessoas, coisa. e de algumas pessoas de dormir e nunca mais acordar. É, exatamente. Você não tem vontade de conversar com as pessoas porque você acha que as pessoas vão te estar rebaixando. Você tem aquele pensamento de estar sendo um estorvo, um empecilho na vida das pessoas, tá ligado? Isso vai piorando. Então, esse um dos muitos sentimentos que a pessoa tem quando tem depressão. Antes da gente ainda seguir aqui o assunto, é bom a gente pegar aqui, eu tô usando aqui o dicionário para definir o que é depressão. Segundo o dicionário, é estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém após perdas e fracassos, estresse físico ou psíquico, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra, ou ato ou efeito de deprimir-se, né? A depressão é isso, quando o indivíduo ele tem consciência do seu próprio sofrimento ou solidão de que ele se encontra, né? Ou seja, a depressão é o estado de sempre estar triste, sempre estar deprimido, sempre estar para baixo. Então, no teu caso, Douglas, você tem ansiedade e a depressão meio que veio por causa disso. Seria no seu caso. Segundo a minha doutora, foi o contrário. Foi a depressão primeira e depois veio a ansiedade. Mas pelo que eu me recordo, os sintomas de ansiedade pareciam que estavam vindo antes. Mas não, segundo ela, foi a depressão primeiro para depois o tipo de ansiedade. Depois E tem ansiedade. Sim. mas tipo, não se engane, pode acontecer o contrário. Pode acontecer o também. contrário. Então, agora tem o diagnóstico da doutora, mas na sua opinião,
na sua opinião sincera, pode falar na sua opinião sincera. Você acha que você já tinha ansiedade antes ou depois da depressão? Cara, é muito difícil responder isso, porque, velho, foi há anos atrás e, tipo, é, é algo que, tipo, quando eu tento pensar, a ansiedade eu até sei os inícios quando aconteceu, mas a depressão, cara, eu não sei, é como se eu tentasse afundar lá nas profundezas do meu cérebro pra eu tentar me lembrar e eu não consigo encontrar uma resposta, mas eu acho que, cara, eu acho que foi a depressão mesmo. Eu só não consigo encontrar nas minhas lembranças quando foi que ela começou, quando foi o começo. Eu só sei que do dia pra noite eu comecei a me sentir dessa forma e foi piorando, piorando, piorando. Inclusive, a fé, o aspecto da fé me salvou, cara. Porque muitas pessoas elas tendem a ter o suicídio, né? Com esses problemas, cara. Só que Uhum. olha, eu não era católico na época, eu não frequentava igreja nenhuma na época, mas eu tinha na minha cabeça já que suicídio é algo que não deve ser feito jamais, mesmo em qualquer tipo de sofrimento. Suicídio não é uma opção para você usar, entende? E aí, tipo, por mais que vinham as vontades de se matar, eu simplesmente não vou, se eu for morrer, eu vou morrer naturalmente, entende? Só que o corpo pedia, viu? O corpo pedia uma agiliza aí, porque tá sofrendo muito, tá ligado? Inclusive, eu acho, Né? inclusive, eu acho que com 13 anos eu tava pesando cerca de 29 quilos. É muito pouco, cara, pra um adolescente homem, tá ligado? Pera aí, É 29 pouquíssimo. quilos? Não, 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 erro meu, 29 quilos não, eita. Eu acho que era cerca de aproximadamente 34 quilos, já era muito pouco. Tanto que quando eu comecei o tratamento, a médica ela passou até remédio pra forçar eu comer, porque eu tava numa situação difícil. Eu já passei por uma fase assim de o cara não comer, velho. Isso foi na época do colégio. Eu já tinha comentado nos episódios anteriores. Lá em 2015, 2016. E eu tava pesando, já cheguei a pesar, acho que uns 38, 39 quilos. Isso em 15, 16 anos de idade. Aí depois eu subi para uns 40. Hoje, graças a Deus, melhorei minha rotina de alimentação, minha rotina física. Já tô pesando mais de 60 quilos, ou seja, eu ganhei uns 20 quilos de peso, tá ligado? Demorou bastante para eu chegar nesse nível. Ainda eu devia estar um pouco mais pesado, inclusive com massa muscular, essas coisas assim. Quem sabe mais na frente eu ainda consiga. Mas eu sei como é essa sensação, é horrível, cara. Então, no seu caso, a A depressão, ansiedade. a depressão ela veio antes, mas eu não consigo me lembrar o início. Eu não consigo me Mas lembrar você o vai se início. lembrar o início. Exatamente, Entendi. cara, juro pra você. É Se porque. eu tento Será forçar, que eu. Vai, não. Pode terminar de é, concluir. Pode terminar de concluir. se eu tento forçar, lembrar, eu não sei, cara, eu não consigo achar quando foi o começo dos sintomas da depressão. E, mano, uma coisa bem rapidinha aqui. Quando eu comecei a ir no posto, cara, foi um sacrifício, cara. Porque, mano, eu sentia pânico pra ir pro posto, tá ligado? Sair de casa. Quando eu chegava lá, quando eu cheguei lá pela primeira vez, não era a doutora que fez o tratamento pra mim, era um homem, um doutor. O cara não queria me passar pra ir no nutricionista, sendo que, tipo, não tem nada a ver com a doença que eu tô, porra. O cara queria me passar pra um nutricionista lá num bairro vizinho, é mole? Você é os cara, o péssimo profissional, na verdade, né? O cara que só tá lá pra preencher espaço e assinar documento. Ele não tá ali pra fazer o ofício que ele se formou, algo do tipo, né? Isso é o reflexo do sistema público de saúde brasileiro. Ele não, por mais que seja de graça, ele é péssimo. Então, o que adianta você ter algo de graça, mas que seja péssimo, né? Apesar que realmente muitas coisas a gente pode adquirir no sistema público, se caso você quebrar um braço, tem que fazer uma cirurgia, se você souber agilizar de alguma forma e ir no hospital certo, você consegue ter de boa.
Mas na maioria dos casos o pessoal só faz se lascar mesmo, né, velho? A gente só tá ali Parece que eles conferimento. acho que foi o doutor, eu não sei se foi o doutor Lair, um doutor muito famoso na internet aí. Mano, eu acho que ele falou uma vez que doutor Lair Ribeiro, não sei se foi ele. Então eu posso estar enganado se ninguém foi que falou isso. Ele falou uma vez que a saúde pública brasileira, enquanto você tá vivo, ela é péssima. Ela só vai servir mesmo pra te ajudar nos seus 2 últimos anos de vida, quando você estiver pertinho de morrer. Por exemplo, tô com uma doença séria. Aí sim, tá morrendo? Tá, então traz ele pra cá que agora a gente trata ele bem. E olhe lá ainda, porque se a fila estiver grande, aí você... É só sentar e morrer ali mesmo. É triste, mas é a vida, tá ligado, brasileiro? É o que aconteceu com a minha avó, velho. Minha avó fez um monte de exame na época da pandemia. Foi internada 2 vezes na época da pandemia. Não, ela não pegou Covid, foi outra coisa. Ela sentiu umas dores no estômago. Em nenhum momento eles diagnosticaram que a minha avó tinha um câncer terminal. Gravíssimo, silencioso. Dava pra ser... Sim, pode falar. O câncer, é que eu não sei a diferença. O câncer terminal, a diferença dele pra um câncer, câncer terminal é que significa que ele já tá na fase final dele, não é? O que ele já tá pra matar. Já tá pra matar. Então, ela tava com câncer já. E ela não sabia porque era um câncer, algo silencioso. Por ser algo silencioso, eu não sei se eles quiseram fazer exame, algo do tipo. Mas ela tinha uma dor que não se explicava no estômago. Então, o que um médico... Eu não sou médico, eu não trabalho no ramo. Mas o que um médico ele tem que fazer se caso um paciente ele tem uma dor e essa dor você não consegue identificá-la? É você enviar ele para o melhor hospital de referência naquele quesito, nesse caso do estômago, para lá ela ser tratada. Porque lá, muito provavelmente, poderia se descobrir que ela tinha um câncer, e ali ela poderia ter sido tratada, mesmo tendo quimioterapia, aquele sistema todo de tratamento, que é doloroso, é triste, mas, querendo ou não, é algo que poderia ter possibilitado uma chance dela de viver. Entendeu? Uma chance dela de viver. Aí na última vez que ela foi pro hospital, aí foi quando se descobriu que ela tinha câncer, aí foi fazer a cirurgia nela. Aí daqui pra fazer a cirurgia ela tava tão fraca que a minha avó morreu. Ela, o câncer matou ela, não aguentou, não tinha como ela sobreviver. Primeiro porque era a idade dela, e segundo porque ela não tinha como mais sobreviver, porque foi tarde demais. Os médicos não viram o problema antes. Então, ela só foi bem tratada nesse mesmo hospital. Antes ela não tinha sido bem tratada, mas ela só foi bem tratada nesse hospital depois, no seu último ano de vida, que foi lá no começo de 2022, tá ligado? Então, é assim. Mano, como é que é a saúde no nosso país, a saúde pública, cara? Impressionante. SUS, né? Isso foi bem na época da pandemia. Foi na época onde o pessoal tava dizendo vivo o SUS em quê, cara? Matar gente é vivo o SUS, é? Deixar o cara morrendo ali com diabetes, aí é vivo o SUS. Só fala isso, Douglas. Quem não tem uma família morta... Uma coisa que você... não sei se foi você que me falou, mas uma coisa que eu me lembro até hoje. Negar hormônio masculino pra um garoto que tá precisando, porque o garoto tá ficando adulto e tá no corpo de uma criança. Negar hormônio masculino pra ele, nega. Agora, pra uma pessoa, né, que é trans, uma mulher que quer se transvestir, se transformar num homem, opa, pra esse daí, tá aqui, tá na mão, minha filha, seu hormônio masculino. É pra já, só se for agora, eu vou fazer aqui. Exatamente isso. É exatamente isso. Meu irmão. Só que depois o meu irmão não precisou, graças a Deus ele não precisou. Porque aquela questão que eu já falei, se você tem um problema hormonal, você tem que fazer exercício, porque o exercício ele vai estimular seu corpo a produzir hormônio, de alguma forma. Eu não trabalho... Sim, e eu tava falando de depressão, os exercícios físicos, atividade física em geral, tomar sol também, tomar sol e atividades físicas. O melhor remédio para nós brasileiros contra a depressão é isso. Olha, eu tomo os remédios antidepressivos, mas, mano,
mesmo, se eu parar de, eu acho que se eu parar de tomar esse remédio que eu tomo pra depressão aqui, eu vou começar a ter problema com o distúrbio de ansiedade. Porque com a depressão, cara, já faz anos eu não sinto mais nada, graças a Deus, cara. E a minha vida de atividades físicas é ativa, mano. É ativa. O único dia da semana que eu tiro 100% pra descansar é na quinta-feira. De resto, eu tô treinando luta, eu tô treinando capoeira, eu tô treinando, como é que fala? Eu tô treinando capoeira em casa, na escola eu não tô mais porque estamos de férias, mas eu tô treinando meus exercícios de calistenia, musculação, tudo isso, cara. E a respeito do que você falou, mano, da sua avó no hospital, cara, velho, aqui na nossa cidade, velho, a, tem uma fama de que, tipo, você tá mal, você tá ruim, você vai ter que ir pra outra cidade. Por exemplo, se você tiver câncer, aqui na minha cidade, você vai ter que ir pra São José dos Campos, que é uma cidade vizinha. Porque aqui, ela não trata o câncer aqui. Tipo, eu tô ferrado se eu ou alguém da minha família pegar câncer. O meu padre, o nosso padre, ele, no aniversário de 15 anos de sacerdote dele, ele chorou lá na capelinha lá, vizinha da minha, pedindo pra quem fosse, tipo, o pessoal que conhece ele, orar por ele, porque ele ia ter que tirar nódulos no corpo dele. Tudo deu certo, graças a Deus, cara. As orações foram, ele já tá livre desse negócio de câncer. Mas, mano, ele teve que ir lá pra longe, pra São José dos Campos, cara, pra tratar um negócio desse. Porque aqui não trata. É impressionante, cara. A inutilidade na saúde pública em muitas áreas, cara. Principalmente cidade de interior. Principalmente cidade de interior. Principalmente aqui em Recife, Douglas. Aqui em Recife a gente tem um hospital é um hospital grandão, acho que é o HR, Hospital da Restauração. Esse hospital, ele é público, ele é referência no Norte e no Nordeste. Então, por exemplo, o ADM Júnior, ele tem algum problema muito sério de câncer. Aí, cara, se não tem esse tratamento lá em Manaus, o ADM Júnior, ele vai ter que vir para cá, para Recife, né? Então, mas ele é mais referência aqui no Nordeste por completo. Vem gente do Nordeste inteiro, vem pra cá. E ele é referência porque, tipo, ele é top mesmo, ou é referência porque, tipo, as pessoas são bem tratadas, Na verdade, Douglas, ele é referência porque ele é grande, porque ele é considerado um dos piores hospitais daqui do Brasil. Ele é grande, ele é muito grande, mas ele só é referência por causa disso, pelo número de pessoas que ele pode atender. Sim. Mas ele é um dos piores. Infraestrutura zero, administração porcaria, tá ligado? Então, Você se lembra do Gabriel Monteiro, aquele cara que foi preso? Sim. Já era policial, virou deputado, mano? Eu ficava a pé da vida quando ele entrava no hospital e ele encontrava médico e médica dormindo. E ele não tava no horário de descanso. Eles não estavam em horário de descanso. Tava num horário Cara, de atividade, velho. acho que já teve caso de médico transando com enfermeira e o paciente lá morrendo, cara. Se você é uma pessoa simples, uma pessoa simplesinha, você vai reclamar com ele, aí eu vou tirar você daqui, eu vou tirar você daqui. Acha ruim ainda, cara. Não, naquela época o Gabriel Monteiro, ele tava exercendo a atividade dele como deputado, né? Deputado não, como vereador, né? Que é o papel do vereador é realmente e passar pro prefeito o que tem que ser feito. Mas, infelizmente, o Gabriel Monteiro se provou que ele não era um cara muito bom. E aí ele desqualificou todas essas ações importantes que ele poderia ter, que ele fez naquela época, né? Mas é assim mesmo. Sim, voltando ao assunto. Então, no seu caso, você acha que você já tinha depressão e por ter depressão poderia ter adquirido ansiedade, porque são muito próximas, na verdade. Então, como é que, nesse caso, a falta de atividade, né, nessa época, você ficou triste? Cara, você... nessa época, olha, aí que tem um ponto-chave. Nessa época, cara, tipo, antes disso acontecer, eu era uma criança, então a minha atividade física era correr na rua, brincar de bolinha de gude,
como é que fala? Jogar futebol aqui, a gente jogava muito. Porém, com a escola, cara, eu comecei a perder parte do meu tempo. Mas aí, eu simplesmente não saía mais na rua, porque os garotos que tinham quando a gente ia jogar bola, vamos zoar aqui o que a gente achar melhor, zoava eu. Quando eu saía, zoavam o meu amigo. Quando meu amigo saíam, zoavam o outro. É sempre assim, entende? E aí, por conta disso, eu já não queria mais jogar bola, não queria ficar na rua, eu evitava ficar na rua. O meu único lugar pra eu brincar, que era a rua, eu evitava. Eu evitava. E aí eu simplesmente virei um sedentário, cara. Uhum. Mas sedentário, ainda que eu fosse um sedentário, eu tinha noção, sim, de que não faz bem ficar com o corpo parado. E eu não era daquele sedentário. Eu era sedentário, eu não praticava nenhuma atividade física nessa época, né? Mas não é porque eu não quero, não. É porque, independente de onde eu for, o pessoal vai me zoar, tá ligado? Então eu não prefiro não ir. Entendi. A vergonha, você cria assim meio que uma barreira antissocial pra você evitar aquele sentimento de vergonha de achar que tem alguém que tá rindo de você, de alguém que tá ali debochando, né, essas coisas assim. Uhum. É foda. Isso acontece, infelizmente, principalmente quando o cara ele é um pouco diferente da galera. Não só na questão física, mas na questão de agir também, né? Se você age de uma maneira diferente, você é totalmente excluído. E isso a gente tá falando num país como o Brasil, onde as pessoas ainda Diferença não... tem de monte, tá ligado? Diferença Diferença de monte, mas mesmo assim. tá? As pessoas se acostumam com isso. Imagine você viver num país feito os Estados Unidos, ou até pior, num país feito o Japão, ou num país feito, sei lá, o norte da Europa, tipo uma Suécia, Suíça, onde o pessoal todo mundo é igual, todo mundo age da maneira igual. Se você for um pouco diferente, as pessoas não querem falar com você, essa questão. Então, vai ter que... O meu problema. Sim, Opa, fala. Fala você primeiro. Sim, Fala. mas vamos seguir. Era o que eu ia falar? Deixa eu me lembrar. Sobre a questão da depressão, mas... Caraca, deixa eu me lembrar. Pra gente ser diferente. Sim, a gente era... Mas não, era outra coisa. Eu ia falar sobre a questão da depressão. Putz, cara... eu me esqueci, vai. Pode concluir a tua assunto aí enquanto eu lembro aqui. Bom, mano, você já deve ter visto uma foto minha, cara. Meu nariz, ele é bem avantajado, tá ligado? Mas isso se deve porque eu nasci com um lábio leporino. Então, ao costurarem o lábio da minha boca, que era aberto, e o céu da minha boca também, fazer a cirurgia, o meu nariz, ele teve que, automaticamente, ele amassou um pouco pra baixo, dando um aspecto que ele fosse ainda mais largo, entende? Uhum. E esse era o principal motivo, cara. Eu falei no podcast que a gente gravou antes lá a respeito da ansiedade, um pouquinho das coisas que as crianças falavam pra mim. Como, por exemplo, quando a gente nasce um... Ah, não, esse foi um adulto. Um adulto. Quando a gente nasce, Ah, não, desculpa. Erro meu. Ó, o adulto falou, quando a gente nasce, o médico dá um tapinha na bunda do bebê. O adulto lá, pra me zoar minha aparência, falou, quando eu nasci, o médico deu foi uma porrada. Esse ainda foi leve, porque o que a criança falou foi pior. Um colega meu, criança, falando que quando eu nasci, um negão enfiou a piroca na minha boca e rasgou minha boca. É mole, cara. Uma criança conseguiu falar. Cara. Às vezes eu falo, cara, mas, tipo, eu não culpo mais eles por causa disso, porque era criança, tá ligado? Mas, mano, pra você ver, rede de tem uma... Sim. Se eu não me engano, tem uma santa que falou que... Não, eu não me esqueci o nome dela. Mas ela falou que ela recebeu uma visão de Jesus Cristo e ela falou que Jesus disse pra ela de que o mundo vai estar tão corrompido que até as próprias não crianças vai. corrompidas. Que não vai mais existir nem. Eu acho que essa daí é aquela que eu te falei, que não ia existir mais no mundo almas virgens. Tipo, você pode até ser virgem de corpo, mas a tua mente, ela já
você não pensa mais na pureza, tá ligado? Não existe mais almas puras, até criança, tá ligado? Pensando em putaria, essas coisas. Eu acho que ela quis dizer isso, não foi? Falando palavrão, xingando o outro, que nem na rua. Eu vi uma criança xingando outra na rua, tá ligado? Falando palavrão, essas coisas assim. Isso também vem da educação do pai e da mãe, que cria o filho falando palavrão. O filho ele é o espelho do pai e da mãe. Então ele tá fazendo aquilo porque ele viu o pai e a mãe fazendo a mesma coisa. E também, outra questão, Douglas, é a criança, querendo ou não, mesmo ela tendo essa mentalidade ruim de fazer bullying com a outra, que é diferente, querendo ou não, a criança ela é verdadeira. A criança ela não mente, ela raramente a criança mente. Quando é uma questão da opinião dela, ela vai ser muito verdadeira. Então, e os pais, às vezes a criança tem o mesmo pensamento que o pai, só que o pai, por ele ser adulto, ele não fala. Mas a criança fala, tá ligado? A criança fala. A respeito, tipo, sim, e esse negócio que você falou é tão verdade, tipo, que a educação vem de casa, que é mais pela questão dos pais, porque, cara, quando eu comecei a fazer capoeira, as crianças, elas me olhavam, as crianças dos horários menor, me olhavam tipo, com curiosidade. Eles nunca que me zoavam. Eles olhavam, às vezes brincavam comigo. Cara, é impressionante, parecia que no começo, que eu comecei a frequentar capoeira, que eu comecei a fazer capoeira, parecia que as crianças eram mais sinceras comigo do que os adultos, cara, eu juro pra você. E isso me deixava bem feliz, cara. Tipo, pô, que bom que essas crianças daqui não estão sendo igual aquelas que eu conheci lá atrás, não estão sendo igual as que eu vejo na rua, xingando, às vezes até mesmo dizendo que sonha em ser traficante, é mole? Tá vendo como tá corrompida as coisas? Sim, eu me lembrei o que eu ia falar. Você tinha falado, Douglas, sobre a questão da depressão, como você conseguiu superar isso também. Um dos fatos que fez com que você superasse isso é a religião, mas também a atividade física, né? Perceba, Douglas, que todas as pessoas que não fazem atividade física geralmente têm depressão. E você falou uma coisa muito importante sobre a questão de tomar o que seria receber a luz do sol, tomar banho de sol, né? Receber a vitamina D. Muito importante. Muito importante. Cara, velho, olha, claro, a gente tem que tomar cuidado também com os horários. Por exemplo, se for verão, aqui onde eu moro, 10 horas da manhã, sai do sol, porque o sol vai estar fervendo. Agora, por exemplo, eu tô no inverno, cara, deu 1 hora, deu 2 horas, o sol ainda tá de boa, tá ligado? Você pode ficar de boa. E o sol, ele é extremamente importante, cara. Pode falar, pode falar. Quando a gente é criança, a gente recebe os nossos pais. Eles têm meio que a obrigação, é indicado para os pais que peguem seus filhos e levem eles, tipo, para tomar banho de sol lá para 5 horas da manhã, por aí, 5, 6 horas da manhã, para que a criança receba a sua primeira vitamina D. A importância do sol, da luz solar é nisso. Então, nós somos seres que vêm da natureza e necessitamos do sol, porque aprendemos desde a escola e para quem vai fazer faculdade, eu aprendi recentemente também, não aprendi não, eu estou vendo na faculdade que nós somos totalmente, nosso planeta, todo o nosso ecossistema é totalmente dependente do sol. Quando os dinossauros morreram? Por que os dinossauros morreram, segundo a ciência? Um meteoro veio para a Terra, bateu na Terra e espalhou grande material que cobriu a Terra por completo, deixou a Terra escura. E não entrava a luz do sol. Não entrava a luz do sol. Isso primeiro. Eu vou ali rapidinho, ali que meu pai tá me chamando. Já tô voltando já. Beleza. Pai, pelo amor de Deus, pai, da toda seleção. Ele
Voltei, Wine, voltei. Sim. Aí você vê a importância da luz do sol. Eles foram lá, eles não receberam a luz do sol. Primeiramente, as plantas morreram. Aí, pelas plantas morrerem, os primeiros animais a morrerem foram os herbívoros, que eram as presas dos carnívoros. Então, por eles morrerem, os carnívoros também não tiveram alimento. E decorreu-se que a maioria dos dinossauros morreram, só ficaram alguns ficaram vivos. Depois veio aquela questão do que disse da evolução e pá. E por aí vai. Pois é. Que a gente conhece. E você vê que realmente nós, não só nós seres humanos, mas todo o nosso ecossistema em geral é dependente do sol. As plantas marinhas, desde as plantas marinhas até as plantas terrestres, elas necessitam do sol. E veja o que é importante. Se você pegar uma planta e deixar ela longe do sol, a planta ela parece que ela fica em depressão. Ela fica triste porque ela murcha, ela cai, ela não produz. Mano, agora que você falou em planta e sol, minha mãe, ela plantou umas plantas aqui que elas gostam elas gostam mais de sol do que de climas frios. Velho, o raio do sol bate em tal lugar. Ela é tipo uma trepadeira. Ela foi caminhando, crescendo, né? Caminhando até onde bate a luz do sol. Olha aí, tá vendo? Ela procura a luz do sol, cara. Ela cara, Planta. se você colocasse um obstáculo, ela passava esse obstáculo até chegar onde bate a luz do sol. Impressionante. É impressionante mesmo, porque a planta é um ser vivo, né? A gente aprende o que denomina ser um ser vivo. A gente aprende isso na biologia quando ainda a gente é criança. É você crescer, é você nascer, crescer, produzir e morrer, né? Então a planta faz isso também. Você perceba que, querendo ou não, é incrível. É como se a planta tivesse consciência. Uma consciência própria de tipo, eu tô num lugar frio, eu tô num lugar ruim. E eu tenho que procurar o sol porque o sol me faz bem. Porque no sol eu consigo respirar bem, faço minha fotossíntese. Eu consigo ser viva. Eu consigo ter vida no sol. Então a planta, ela sempre vai procurar o sol. É incrível. Então quando a planta ela tá longe do sol, longe do... Mesmo ela no ambiente úmido, ela morre. Porque a planta necessita do sol. Ué, Mesmo que vale. Sim. sim. E digo mais, cara, a respeito, mano, combina tomar sol com exercício físico, cara, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Mano, é impressionante. Na capoeira, na vida pessoal, no trabalho quando eu trabalhava. Porque, cara, eu tô treinando muito. Tipo, no trabalho, cara, o que eu fazia? Quando eu ia no horário da noite, né, que eu tinha que estar lá 1 hora e saía 9h30, cara, o que eu fazia? Se eu acordar 11 horas da manhã, não vai dar tempo de eu treinar, comer e ir pra lá. Então eu vou acordar 6 horas da manhã. Acordava 6 horas da manhã, treinava a minha calistenia, minha musculação, tomava sol. Depois eu treinava direto um pouco de luta, tá ligado? Capoeira, essas coisas. E aí, eu almoçava, escovava o dente e ia pro trabalho. Chegando lá, eu era a pessoa que mais trabalhava lá. Os caras estavam se impressionando comigo, porque eu era novo no trabalho, eu era novato e tinha mais força e mais fôlego do que todo mundo lá. Era impressionante, cara. E tipo, eles até brincavam, o cara é uma máquina. Eu terminava o negócio e falava, e aí, qual que é o próximo? Ô, louco, o próximo. Vai, bora. Manda pra mim, o que é pra levantar aí? Velho, eu cheguei a uma conclusão que o corpo do ser humano, ele necessita de exercício físico pra sobreviver. Não adianta a pessoa, eu não gosto de arte marcial. Tá bom, faz uma academia, faz uma calistenia. Eu não gosto de calistenia. Vai caminhar, vai correr, vai jogar bola, todo dia pratica esporte. Eu não gosto de esporte. Tá bom, você não gosta de esporte, você não gosta de nada. Você vai ver o sujeito. O sujeito não consegue correr 30 segundos sem ficar ofegante, cara. Velho, mano, é impressionante, cara. Só melhorou a minha vida. Melhorou por demais. Eu cheguei numa conclusão que se eu arrumar um trabalho, um estudo, alguma coisa, e eu não tiver tempo pra me exercitar no dia, não ter tempo pra mim, eu saio desse lugar, eu saio desse trabalho, porque não tá valendo a pena. Trabalhar sem ter um tempo pra mim, cara, não dá não, mano.
Mas pode continuar lá. Nossa, falei pra caramba, era pra eu falar só um pouquinho, acabei falando muito. Certo, eu vou lhe complementar. O ser humano, ele necessita, ele tem a obrigação de cuidar do seu corpo, porque seu corpo é o tempo, é o seu próprio tempo. Até Platão, que estava muito alheio do que era o cristianismo, ele falava que o homem que cuida do corpo, cuida da mente, o homem que cuida da Eu mente, acho que eu cuida do sei. corpo. Teve um Entendeu? filósofo que falou, eu não sei se foi Platão, que ele falou que maldição é para o homem crescer, morrer e não ver do que o seu corpo foi capaz de fazer, entende? Que eu tava dizendo era Isso é Aristóteles. das belas, dos limites do corpo da pessoa. Tipo, o cara cresceu, não cuidou do corpo, tá ligado? Tipo, ele nem viu do que o corpo dele é capaz de fazer. É, exatamente. E o seu corpo pode fazer maravilhas. O seu Sim, corpo mano. pode fazer maravilhas. Seu corpo, você é um ser que consegue fazer coisas incríveis. A gente vê tanta gente que consegue ultrapassar o limite do comum, né? Porque ele treinou não só não só o corpo, mas a mente. E quando a gente treina o corpo, a gente treina a nossa mente também. O condicionamento físico, ele ajuda no corpo completo. Porque, querendo ou não, o seu cérebro, por mais que a gente ache que o cérebro ele tá alheio do nosso corpo, porque ele é o órgão mais importante do corpo, né? O cérebro, segundo vê o coração. Na verdade, acho que é o coração, porque sem ele o cérebro também não funciona. Mas o cérebro, como um dos principais, porque é dali onde vem nossa consciência. Se você, querendo ou não, ele faz parte do corpo. Então, se você não cuidar do seu corpo completo, o cérebro ele vai também estar fora do equilíbrio. Então, a falta de exercício pode também se gerar uma depressão, porque você não tá atividade, você não tá fazendo o que o seu corpo é para fazer. O corpo da gente foi feito para estar em atividade. Se você Exatamente. você fica triste. É por isso que os idosos mais felizes são aqueles que continuam caminhando, são os que... Cara, você vê, tem idoso que chega em tal idade, tá correndo, enquanto outros eles não conseguem andar sem uma bengala. Anda lento. E São os mais pior, cara. tristes. Sim. E o cérebro, ele é muito importante. A alimentação, ela também é muito importante. Tanto que eles chamam o estômago de segundo cérebro, né? Que o que você come, né, afeta também. E aí, deixa eu me lembrar aqui. Cérebro, coração, eu ia falar alguma coisa. Mano, uma das maravilhas que eu vi, cara, eu descobri recentemente é que... Olha, teve um caso de uma mulher que o carro, ele desceu e meio que atropelou o filho dela, mas não atropelou todo. A roda ficou em cima do braço dele e ele não conseguia sair. Cara, ela desesperadamente, uma mulher, é anatomicamente mais fraca do que um homem. Ela começou a tentar levantar o carro, ela não conseguia. Mas, tipo, em um momento de transe, parecendo até truque de mágica, ela levantou o carro e tirou o garoto de lá, como se o carro não fosse nada. E aí, o cara que é biólogo e estuda anatomia e tudo, ele explicou. Isso que aconteceu com ela é um negócio que acontece no corpo tanto do homem quanto da mulher. Que é, o teu corpo, ele chega num nível que ele quer sobreviver. Ele acha o pânico e a ansiedade é tão grande que o seu corpo, ele tá em estado de emergência. Usa as forças que você tem aí pra fazer o que tem. Se ela não tinha força pra levantar o carro, o corpo dela usou de tudo pra expandir temporariamente os músculos, deixar eles maiores e enviar adrenalina e outras substâncias pro seu corpo pra você meio que ficar duplamente mais forte, entende? Só que tem uma consequência isso. Isso acontece, pode durar de minutos a segundos, né? Que o seu corpo ele tá em pânico, ele vai ficar mais forte, ele vai temporariamente ficar muito mais forte. Mas depois que acaba o efeito, você cai com todo o seu corpo precisa de descanso. É porque você utilizou toda a energia do seu corpo, né? Sim. Então, Exatamente. vamos na questão, a gente já comentou aqui sobre o exercício físico e o quão ele é importante, mas também a gente também falou sobre a importância de receber a luz solar. Outra coisa que a gente pode parar, perceba, Douglas, as regiões onde tem pessoas que recebem mais sol são as regiões onde as pessoas têm menos casos de depressão. Se a gente for para o extremo norte do planeta, nos países
mais próximos dos polos, onde eles têm menos luz solar. Você tem pessoas que têm mais casos de depressão, entendeu? Mas é depressão, então, ou seja, o ser humano também, assim como a planta, ele necessita da luz solar. E se a gente ficar muito longe da luz solar, a gente entra em depressão. Entendeu? Pois é, Então, cara. é só perceber, por exemplo, pega um quarto de uma pessoa que tem depressão. É todo escuro, é todo fechado, é frio, é sombrio. Porque aquela pessoa não está recebendo a luz solar certa que ela precisa receber. Então, eu queria só comentar, vê. Será? É que eu vou deixar um questionamento. É bom pro pessoal que tá escutando aqui no YouTube. Pode comentar aí embaixo o que eles acham. Na opinião de vocês, eu vou até comentar. Eu quero que depois tu responda, Douglas, pra encerrar esse tópico. Na opinião de vocês, Envie nos comentários. Envie Pode nos comentar. comentários. eu vou perguntar pra tu responder agora. E quem tiver ouvindo, comenta aí nos comentários. Pode responder nos comentários. Quando ela tem consciência do seu ser interior, por exemplo, quando ela tem consciência do que ela tá no mundo, do que é o mundo em geral, quando ela entende o que é o mundo geral, o que é a vida, o que ela tem que fazer, quando ela a ideia de que ela tem que crescer, reproduzir, ter uma vida, aí ela pode adquirir depressão, diferente de quando você é criança. Você não tem essa noção, por ser criança, você não tem. Entendo, tipo, essa que você tá falando é como se fosse, tipo, quando você cresce, você vê que, tipo, todo mundo tem expectativas sobre você, só que você não alcança essas expectativas, você começa meio que ser olhado, tipo, tá lá o fracassado, juntando isso com coisa. É tipo isso, não é? Também. Isso também, mas também o fato de quando você cresce, você tem uma percepção diferente da vida, né? Por você Sim. madura também. Por você não tem essa noção, mas quando você vai crescendo, você tem uma noção mais madura da vida. Às vezes você pode adquirir um pensamento mais pessimista. Então, será que você adquire depressão por isso? Ou você também pode adquirir depressão com a falta de exercício, ou seja, por você não estar utilizando o seu corpo da maneira correta, ou também pela falta de receber luz solar, porque como você é um ser vindo da natureza, você necessita da luz solar, assim como a natureza necessita da luz solar. Da luz solar. Será que são esses três fatores, cada um deles contribui com a depressão? Para quem estiver escutando aí no YouTube, pode responder aí embaixo na aba dos comentários. E você, Douglas, você acha que esses três fatores, qual seria o mais essencial para que uma pessoa adquirisse depressão e posteriormente, quem sabe, poderia adquirir uma ansiedade? Cara, eu acho que os exercícios físicos e a luz solar, tipo, ainda que você, tipo, você fique deprimido por conta de que você tem uma outra visão de mundo, né? O negócio das expectativas que eu falei, se você tiver cuidando do seu corpo, tomando sol e fazendo exercícios fisicamente, tá ligado? Tu ainda consegue, digamos assim, eu acho, na minha opinião, resistir um pouco mais à depressão, tá ligado? Caso ela vier. Mas tudo isso que você falou aí, eu acho que pode acarretar na depressão. Mas, na minha opinião, se você tiver se exercitando fisicamente certinho, tomando sol, se alimentando bem, é muito mais difícil de você pegar a depressão, tá ligado? Essa é a minha opinião. Então, na sua opinião, o fator principal seria essa sua ideia mais madura. Quando você adquire uma ideia mais madura, aí você tem uma visão diferente da vida, assim como você falou antes. Também possa ter aquela questão das pessoas criarem muita expectativa com você e você não conseguir atender essa expectativa. Aí o pessoal começa a lhe ver de uma forma mais fracassada. Isso pode adquirir uma depressão. Mas também, na sua opinião, o que pode piorar isso é a falta de exercício, a falta de alimentação. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. O que vai piorar para pior vai ser a falta de uma vida, tipo, uma vida de exercícios ativo, tomando sol, cuidando do seu corpo em geral. Entendi. Então tem o fator principal e os fatores ao redor, que são os fatores determinantes, né? Sim. Eu quero deixar bem esclarecido aqui, eu sei muito bem que existem pessoas que tinham uma vida
de exercício, tudo certinho. Quando pegaram depressão, pararam. Sim, mas eu tô falando da pessoa que não tem depressão ainda, entende? E aí, do nada, ela pega. Eu sei tipo, tem muita gente que pode chegar e falar, mas eu tinha uma vida de exercício e eu fiquei com depressão. Não, eu não tô dizendo que você não pode ter depressão se tiver uma vida boa de exercícios. Mas eu tô dizendo que fica mais difícil de você pegar, entende? De você ficar com a depressão. Então, se você vê, se você se alimentar bem, fazer exercício com pelo menos uma luz solar, muito provavelmente você tá mais blindado a adquirir uma depressão do que outras pessoas. Porque você tá cuidando disso. Eu chutaria que você teria 30% ou 47, 48% mais defesas contra a depressão, tá ligado? Se você tivesse uma vida boa assim, entende? Entendi. Porque você tá cuidando do seu corpo e da sua mente também, né? Então, gente, aqui o Douglas, ele explicou aqui nesse episódio que, na verdade, ele já tinha depressão por alguns fatores e, com base nisso, infelizmente, ele adquiriu ansiedade, porque a pessoa vai se afundando nesses pensamentos ruins e, com o tempo, é muito capaz, muito provavelmente, da ansiedade vir. Porque o cara vai estar isolado, o cara ele vai ter, querendo ou não, a depressão também gera medo, né? E o medo pode se gerar ansiedade, né? Esses fatores, e leva a isso. Só que até agora a gente ainda não discutiu a questão da pessoa que tem ansiedade e possa ter depressão também. E eu acho que esse assunto eu vou estender para um outro episódio, um episódio, uma parte 2. A gente vai ver se eu trago aqui meu amigo Salomão, que ele também tem depressão e ansiedade, para a gente discutir se no caso dele, ele possa ter tido ansiedade e ter adquirido depressão por causa disso. Então aqui a gente vai encerrar esse assunto aqui, a gente discutiu várias coisas legais, muito importantes, coisas que são importantes também, não só para você superar a depressão, pelo menos ter a cura, porque querendo ou não, a cura é diferente a depressão é diferente da ansiedade, ela tem cura. Você pode mas a ansiedade ainda vai estar lá, entendeu? Então, só que esse espaço... Existem tipos de depressão, por exemplo, aquela tal da depressão profunda. Essa é terrível, não foi o meu caso. Mas, tipo, existem tipos de depressão, uns mais fortes que os outros, mas aí eu já não sei especificar, entende? Mas tem tipos diferentes. Exatamente, então quer dizer, se você, olha pessoal, se você segue a rotina de pelo menos dar uma caminhada por dia, receber um pouco da luz solar, sair de casa um pouco, viver, fazer alguma atividade, conversar com alguém, tentar viver a vida de alguma forma, tentar ter uma nova perspectiva de visão de vida diferente. Tem o fator da fé. Rezar, cara, nossa, hoje eu... Cara, olha, eu falei até agora há pouco que os exercícios eu não posso ficar sem me exercitar. Mas tem algo que eu coloco acima disso, cara. Oração. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo tem que ser orar, tá ligado? Porque, mano, pra quem é ateu não vai entender. Mas, mano, oração foi algo que, sei lá, cara, transformou a minha mente, tá ligado? Eu já não... Antes, de vez em quando, eu agia por impulso. Hoje eu não ajo mais, cara. Tipo, é como se... Quando a gente reza pra Deus, cara, a gente tem uma rotina de oração, a gente vai melhorando mentalmente e espiritualmente, entende? Mas a mentalidade é confirmado. Tem até um estudo lá que diz que a oração, fazer orações, tem efeito sim, entende? Tem um estudo lá. Tem. Mas tipo... É o que eu tinha falado, o exercício físico, a boa alimentação, comer verdura regularmente, evitar comer besteira, tipo, não que você não possa comer tipo um hambúrguer, um biscoito recheado, chocolate, essas coisas. Você pode comer isso, mas não regularmente, porque querendo ou não vai afetar a sua saúde. Então se você comer mais coisas mais natural, verdura, feijão, arroz, salada, fruta, vai ajudar bastante. E
o que pode ser para muitos o fator principal é o fator da sua fé. A sua fé em Deus, ter alguém que você se espelha, principalmente Jesus Cristo, que é o nosso Deus, ajuda muito. O fator da oração, de ter fé, de ter essa rotina, começar o dia, agradecer a Deus, comer uma comida saudável, sair para fazer exercício, receber a luz solar. Para quem não entende, Deus também é considerado o astro-rei, que é o sol. Ou seja, ele é que nos ilumina e nos dá forças. Entendeu? Ele que nos dá forças. Assim como o sol nos... Por isso que o pessoal compara muito Deus ao sol, porque o pessoal percebeu que o sol tem importância, o sol tem essa importância e faz essa analogia com Deus. Então, essa rotina, eu recomendo, se você quer superar a ansiedade, você é um cara que é temente a Deus, acredita em Deus, faça essa rotina. De manhã, faça uma oração de agradecimento. Acordou. Possa ser, mesmo que você acordou tarde. Acordou um pouco tarde. Começa o dia já agradecendo a Deus. Faça uma refeição saudável. Tenta fazer um exercício. Tenta receber pelo menos uma luz solar. Ah, mas tá chovendo. Ok, beleza, não tem problema. Mas está fazendo sol. Tenta sair de casa para fazer uma caminhada. Tá em casa, faz um exercício. Come direito. Eu, Douglas, eu faço caminhada. De tarde no meio da luz do sol. E é muito bom. E eu sei que ali o sol, aí em Pernambuco o sol é mais forte, né, mano? Do que aqui no Sudeste. Forte até demais. Aqui o sol ele já também ultrapassa o limite dele, velho. Mas é isso. Essa é a importância, né? É o que a gente decidiu aqui. Eu sei que era um podcast pra gente discutir a questão da depressão, da ansiedade. A gente discutiu. Mas a gente apresentou muito pro pessoal meio que uma forma de conviver com a ansiedade e a depressão, e superar a depressão e conviver cada dia mais, mesmo tendo ansiedade. Viver de uma forma mais normal, tendo ansiedade. Então, Douglas, considerações finais. Fala aí o que quiser, qualquer recomendação para o pessoal, para ajudar eles com isso, para que depois tenham uma visão de vida melhor. Bom, se você tem depressão, busque ajuda. Vai um psicólogo, se possível. Se você, por exemplo, se você tem depressão, peça ajuda a alguém que você confia, um amigo, um parente, alguém, peça ajuda. Vá em um psicólogo, mas se por um acaso as pessoas mais confiáveis a você, as pessoas mais próximas assim, elas são um pouco difíceis, né? Tipo, não, depressão é falta disso, é falta de trabalho, é falta daquilo. Vá num psicólogo sozinho, mas vá, ajude, diga para o psicólogo que você sente e ele vai lhe ajudar, entende? Ele vai lhe ajudar bastante. Não deixe de fazer exercícios, tomar sol é importantíssimo, e se você for cristão, rezar é obrigatório. Se você é cristão, você precisa rezar. Reze, é importante. Todo cristão tem que rezar, orar, né? Se vocês forem protestantes, para nós não tem muita diferença orar e rezar, mas se você for cristão, ore bastante, e se você puder fazer os três, alimentação, exercício e oração, faça. A sua vida vai melhorar, mesmo você tendo esses problemas de ansiedade, essas coisas. Claro, eu não vou falar, você vai se curar, você vai ficar 100% bom, não, só vai melhorar, sua vida vai melhorar, sim. Exatamente, faço das suas palavras Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte. Eu vou ver se na segunda parte aqui eu trago o Salomão para comentar aqui. Pelo menos que seja eu, Douglas e Salomão aqui a gente comentando na segunda parte. Se caso o Salomão não consiga vir, a gente grava, Douglas, uma segunda parte só eu e você, a gente tentando comentar como se realmente a pessoa que tem ansiedade pode sim adquirir depressão, tá ligado? A gente vai ver se a gente traz isso daí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe para alguém que gosta desse estilo de conteúdo. Compartilhe para alguém que também está sofrendo com ansiedade, com depressão. Quem sabe esse episódio possa ajudar essa pessoa. O objetivo aqui é a gente
não trazer uma cura, mas pelo menos comentar e entender o ponto de vista de pessoas que, assim como nós, também têm ansiedade, entendeu? Então é um programa feito por pessoas com pessoas que sofrem com isso, tentando ajudar pessoas que também sofrem com isso, entendeu? Então saiba que a gente entende o que você está passando, não só na questão da ansiedade, na questão da depressão, porque a gente também tem, a gente tá no mesmo barco, todo mundo aqui tá no mesmo barco, só que a gente tá tentando remar contra esse rio terrível que é a depressão e a ansiedade. Então, mesmo que a gente esteja nesse barquinho pequenininho, tá todo mundo aqui junto querendo um ajudar o outro. Então espero que vocês fiquem com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda bastante o engajamento para espalhar essa mensagem para mais pessoas. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza? Valeu e falou.